TV F7, a sua TV na internet. Este é o programa A Bíblia Desmente Igrejas, apresentado pelo pastor Dr. Marcos Pires. Estamos no Rio de Janeiro, online para o mundo inteiro. A tvf7.com está alcançando mais de 124 países, levando a verdade, o verdadeiro e genuíno Evangelho de Jesus Cristo. Dr. Marcos Pires, tvf7.com. Amado ouvinte, a paz do Senhor mais uma vez, dando sequência a essa série de estudos no qual estamos desenvolvendo o texto básico de Marcos 5, de 1 a 20, evoluímos agora a partir do último bloco. Esse texto básico de Marcos 5, de 1 a 20, que trata da chegada de Jesus ali em Gadara, é o texto básico que nós tomamos neste livro, aqui, a Bíblia Desmente Igrejas. Este livro, o amado ouvinte pode acessá-lo digitando em qualquer buscador a Bíblia Desmente Igrejas. Digitando a Bíblia Desmente Igreja em qualquer buscador da internet, o amado ouvinte automaticamente chegará neste livro, verá o índice dele, verá os temas que ele trata e terá uma noção do livro, inclusive de como adquiri-lo. Bom, nos blocos anteriores, nós começamos a mostrar como que Jesus estava ali em Cafarnaum, e em Cafarnaum Jesus deu uma série de ensinamentos teóricos por meio de uma série de parábolas aos seus discípulos, não foi assim? Aonde Jesus estava ensinando a eles sobre o reino de Deus, sobre o reino do Pai. Depois de Jesus dar uma série de ensinos a eles sobre o reino de Deus, Jesus então fala para eles: passemos para outra banda, ou seja, vamos atravessar o lago de Genezaré, conhecido como o Mar da Galileia, porque do outro lado está a cidade de Gadara. Então Jesus fala: passemos para o outro lado. Isso tudo nós vimos nos blocos anteriores, não foi assim? E Jesus com isso estava querendo mostrar para eles: olha, eu vou mostrar para vocês agora como que se conquista o reino do Pai de forma prática. Eu acabei de explicar a vocês teoricamente, dando ensinos sobre o reino do Pai. Agora nós vamos mostrar como isso ocorre na prática. É isso que Jesus sintetiza nesta frase: passemos para o outro lado. E em seguida, Jesus entra num barquinho. Marcos 4 vai falar que Jesus entra num barquinho e que outros barquinhos acompanhavam Jesus. E Jesus então entra no barquinho e deita na polpa do barquinho e adormece. E nós também vimos que os discípulos não eram dados a prestar atenção. A Bíblia registra isso exaustivamente em todos os evangelhos, que os discípulos não eram dados a prestarem atenção nas palavras de Jesus. Eles contavam que o homem estava ali e que quando surgisse qualquer problema, aquele homem ali resolveria os problemas. Então, o que o homem falava, eles não prestavam atenção. E Jesus queria mostrar para eles que tudo tem que ser conquistado. O reino do Pai só pode ser conquistado por meio da palavra do Pai. Conforme ele dizia, a obra que ele fazia, Jesus falou isso, a obra que ele fazia não era a obra dele, era a obra do Pai que estava nele. As palavras que ele falava, ele também dizia, insistia, não eram as palavras dele, mas eram as palavras do Pai que estava nele. Então, para se implantar o reino do Pai, teria que se falar a palavra, era por meio da palavra, falar e praticar a palavra.
Daí o porquê, e por notar que aqueles homens não prestavam atenção na palavra, ele entra no barco, num barquinho, deita na proa e dorme. Porque aqueles homens não prestavam atenção na palavra. Sempre que o homem não prestar atenção na palavra, Jesus, que é a palavra, estará dormindo na vida daquele homem. Jesus estará dormindo na vida daquele homem e não terá ação na vida daquele homem. Porque para que Jesus esteja desperto e atuando na vida de alguém, isso só pode ser feito por meio da palavra. Jesus deita e dorme. Eles não se preocupam com isso. E eles eram exímios pescadores e daquela região, daquele local. Mas os ventos sopram e sopram forte. Levantam as águas e as águas começam a encobrir o barquinho. Marcos vai mostrar isso. As águas eram tantas que encobriam o barquinho. E Jesus ali tomando banho d'água, mas dormindo. Até que eles, desesperados já, diz o Marcos que o barco já enchendo, eles falam: mestre, não te importa que estamos perecendo? Não, ou seja, eles estavam espantados de ver como é que Jesus dormia, conseguia dormir no meio daquela situação. E Jesus então pergunta para eles: onde está a fé de vocês? Querendo dizer, não acabei de ensinar a vocês que o reino, como que é o reino do Pai? E não foi dada uma palavra a vocês, dizendo: passemos para a outra margem, passemos para a outra banda? Ou seja, caberia a vocês, velando pela palavra que foi dada, repreender a fúria do vento, repreender a fúria do mar e, fincados, alicerçados na palavra de passemos para o outro lado, descansarem e fazerem a bonança. Mas não, vocês não prestaram atenção na palavra, a palavra então está dormente dentro de vocês. Pastor Marcos, não seria esse erro dos discípulos o mesmo erro que se comete nos dias de hoje? Ou seja, a dificuldade daqueles discípulos eles não conseguiam associar a palavra à pessoa de Jesus? A pessoa de Jesus e a palavra é a mesma coisa, não é isso? Exatamente. Então os discípulos talvez, como até hoje se repete, não conseguem associar, compreender que a palavra e a pessoa de Jesus é a mesma pessoa, é a mesma coisa, é o mesmo poder. Então hoje nós vemos que há essa dissociação, essa separação. Não seria isso? Exatamente isso. Hoje, até hoje, é exatamente a mesma coisa. Dentro das igrejas, as pessoas continuam pensando assim: se eu vivesse em Israel naqueles tempos que Jesus estava lá, eu iria pedir isso a ele, eu iria falar isso com ele. Porque sempre a tendência do homem é vincular os milagres do Pai ao homem. E era exatamente isso que Jesus queria mostrar já dali para eles. Quem fazia os milagres não era o homem Jesus. Quem fazia os milagres era a palavra do Pai que saía da boca daquele homem. E a mesma palavra do Pai, ela, quando promanar de qualquer coração no qual o Espírito Santo do Pai habite, vai fazer o mesmo efeito. É por isso que Jesus, após dar a palavra, passemos para o outro lado, ele deita e dorme. Porque a palavra tinha sido lançada, ele esperava que aquela palavra entrasse naqueles corações. Pastor Marcos, como o pastor vê então isso hoje nos nossos dias? Não precisamos resgatar isso para que a implantação do reino, esse reino que é poderoso, que é basado, que é a própria palavra, não precisamos resgatar isso? Principalmente nós, os pastores, os pregadores, e compreendermos que Jesus, dentro daquele barquinho, a intenção dele também era mostrar que a palavra, ela alcança o inalcançável, atinge o inatingível, dependente da pessoa, porque eles estavam crendo que era a pessoa, o homem Jesus, que faria tudo. Ou seja, eles estavam atribuindo ao homem Jesus os milagres, sendo que o Senhor Jesus é a própria palavra.
Ele é a palavra e ele quer desvincular a obra do Pai, a implantação do reino do Pai, de todo e qualquer homem. Ele não quer homens escravos de homens, seguindo homens, como se dependessem de homens. O que a palavra quer é homens dependentes da palavra. É isso que a palavra quer. Veja-se, esse episódio se passa cerca já de 15 séculos aproximadamente após Deus ele ter conversado com Moisés para libertar o povo do Egito. A senhora pode fazer um favor? Nos ler, por exemplo, Êxodo 4,16. Ler para todos nós Êxodo 4,16. Em seguida nos ler Êxodo 7,1. E ele falará por ti ao povo. E acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Pode ler logo também o Êxodo 7:1. Êxodo 7, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Então veja, aí, nesses dois textos, Deus já estava dizendo para Moisés que quando o homem ele fala exatamente a palavra de Deus, quando é exatamente a palavra de Deus que está na boca do homem, e para estar na boca com autoridade é preciso que esta palavra nasça do coração do homem e chegue à boca do homem, a palavra de Deus diz, ele fala como Deus. E Deus assume aquilo que ele fala como de autoria dele. Então, é exatamente isto que tinha acontecido 15 séculos antes, que agora está acontecendo ali no percurso para Gadara, de Cafarnaum para Gadara, e Jesus está ensinando aos discípulos como se implantar o reino do Pai. O reino do Pai só pode ser implantado pela palavra. Não é por homem algum, mas pela palavra do Pai brotada no coração de um homem com autoridade. É isso que Jesus está mostrando ali, e com isso então ele já está preparando, não só dando uma aula prática do reino do Pai, como preparando os discípulos para a entrada em Gadara, que em seguida iria acontecer. No próximo bloco nós continuamos. Pastor Marcos, seria por isso que Elias disse, sobre a minha palavra não vai chover. Porque quando ele diz sobre a minha palavra, ele sabe que Deus vai assinar embaixo a palavra. É porque antes Deus tinha dado um ministério a ele. Então quando ele diz sobre a minha palavra, essa minha palavra que ele estava dizendo, era a palavra dele no ministério que já tinha dado a ele. Logo, a palavra na realidade não era dele, estava sendo proferida por ele. Mas a palavra não era dele. Como profeta, era Deus falando. Exatamente. Obrigado. Marcos, e quando Jesus então diz assim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Exatamente, João 15,7 diz exatamente isso. Em João 15,7, isso Jesus está ensinando, olha, se vós estiverdes em mim, ou seja, não basta qualquer pessoa falar a palavra de Deus. Isso nós vamos encontrar num salmo. Mas no próximo bloco nós explicaremos melhor isso. TV F7, a sua TV na internet. E é exatamente esse ensinamento que Jesus, agora passado 15 séculos, queria ensinar aos seus discípulos. E assim, então a senhora pergunta, em cima de João 15,7, o porquê, se era isso que Jesus queria dizer. E é sim, é a mesma coisa que Jesus, com outras palavras, estava dizendo ali em João 15,7. E já adiantando isso é que eu havia dito, não basta que a palavra seja dita, eu tinha falado, é preciso que ela brote do coração. E exatamente mostrando isso, o que Jesus disse, se vós estiverdes em mim, é a primeira condição. E veja,
Salmo 50, versículo 15 e 16 e 17. Salmo 50, 15, 16 e 17. Diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Ou seja, exatamente o que nós já tínhamos adiantado antes, quando eu frisei que esta palavra tem que brotar do coração, ou seja, tem que brotar de um coração no qual o Espírito Santo reine. Porque ao ímpio, Deus está falando: que tens tu que recitar as minhas palavras, os meus estatutos? Que tens tu que falar as minhas palavras? O ímpio, não adianta ele falar as palavras do Pai, que só servirá para aborrecer ao Pai. Então, por isso é que a primeira condição que Jesus fala lá em João 15,16 é: se tu estiveres em mim. Aí vem a segunda condição: e se as minhas palavras estiverem na tua boca. Aí vem a segunda condição. Então, é preciso que a palavra tenha sido dita por alguém que nasceu da palavra. Porque quem nasceu da palavra tem a palavra dentro de si. E por via de consequência tem o Espírito Santo, que é onde está a palavra, está o Espírito Santo. A palavra e o Espírito Santo são indissociáveis. Nós mostramos isso bastante nessa obra aqui, com farto respaldo bíblico. Então, aí sim vai se cumprir isso. É exatamente isso que Jesus estava ensinando aqui nessa travessia para Gadara aos seus discípulos. Pastor Marcos, e isso serve até de um alerta para a igreja do Senhor. Porque há muitos aí, então, que tomando a palavra de Deus apenas nos lábios, mas o coração isento da palavra. E através disso a gente pode até discernir aqueles que de fato estão enxertados em Cristo e aqueles que não estão. Não basta então somente pronunciar a palavra. Exatamente. Como Jesus falou em João. A palavra, ela dita por uma boca aonde não está aparelhada a um coração no qual reina o Espírito Santo, esta palavra não é palavra. Nós mostramos isso também nesta obra. Essa palavra é letra. A diferença da palavra para a letra, uma das várias diferenças, é essa. O que é a palavra? A palavra é a letra mais a unção do Espírito. A palavra despida do Espírito Santo, ela é mera letra. E na letra, Satanás reina. Ele conhece e ele domina a letra. A palavra não. A palavra Satanás não conhece. A palavra é a letra com unção. Nós temos também um imenso respaldo bíblico para vermos isso, citado exaustivamente ali naquela obra. Exatamente isso. Então, nós vemos hoje muitas pessoas falando letra como se fosse palavra. E aí, não só os milagres não acontecem, como pelo contrário, Satanás é quem estará reinando. Para dar apenas um exemplo, entre muitos, nós temos aquela passagem em Atos, aonde não precisamos ir lá, aonde aqueles filhos de Cefas, o que eles fazem? Eles vendo a palavra que Paulo falava, o que eles quiseram fazer igual? Quiseram imitar, quiseram falar igual. Falar as mesmas palavras que eles estavam vendo Paulo falando o tempo todo e vendo as coisas acontecer. E o que aconteceu? O diabo toma eles e fala assim: peraí, a Paulo eu conheço, a Jesus eu conheço, mas a vocês não. E deu uma coça neles e deu uma surra neles. Então o inferno só veio agir, por quê? Porque eles trouxeram a letra. Quando o homem busca a letra, o inferno vem junto. Há muitos que estão apanhando aí, né? Muitos apanham. Da mesma forma que com a letra vem o inferno, com a palavra está o Espírito Santo.
É a mesma coisa. O Espírito Santo está atrelado à palavra, assim como o inferno está atrelado à letra. Pastor Marcos, você poderia repetir para nós então o que é a palavra, para que isso fique bem enfatizado aos nossos ouvintes, que eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante. É isso que eu acabei de ler aqui no Salmo 50, versículos 15, 16 e 17, aonde Deus mostra que aquele que clamar, ou seja, o Filho da palavra, porque nós sabemos, o Filho de Deus, ele é gerado pela palavra. É importante. Vamos ler duas passagens sobre isso, que eu acho isso tão importante. A senhora pode nos fazer favor de ler Tiago 1, 18 e 21. Tiago, capítulo 1, versículo 18 e versículo 21. Temos várias espalhadas pela Bíblia, mas vamos ler para os nossos ouvintes essas duas passagens. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Então, está falando que nós fomos gerados pela palavra da verdade. É com a palavra da verdade que os filhos do Calvário são gerados. Porque no Calvário a palavra assumiu todos os nossos pecados. E por isso nós somos gerados pela palavra. É na palavra e pela palavra que nós somos gerados. Ou seja, no momento da salvação do homem, a palavra do Pai é enxertada no homem. É impossível existir um salvo no qual a palavra não foi enxertada. É a palavra enxertada que traz o novo nascimento, que vai trazer um novo espírito gerado no Calvário. É por isso que lá em Jeremias 31, Deus já falava no meio do antigo pacto. Ele dizia que iria fazer uma nova aliança com aquele povo, diferente daquela que ele tinha feito e que eles tinham quebrado. E ele diz que Deus, já cansado de fazer alianças, de dar leis àquele povo e ver que eles tropeçavam em todas as alianças, eles quebravam todas as leis de Deus, então Deus vai dizer lá em Jeremias 31, a partir do versículo 30, Deus vai dizer assim para eles: eis que vai chegar dias em que com vocês eu vou estabelecer uma nova aliança, um novo pacto. Não como a aliança que eu fiz com os pais de vocês e que vocês invalidam. Mas eu vou estabelecer com vocês uma aliança na qual vocês não vão conseguir mais quebrar a minha lei. Porque eu vou escrever no coração de vocês. Agora, vocês não vão ter mais a minha palavra escrita na testa de vocês, escrito nas roupas de vocês. Não vão ter mais na língua de vocês, mas a palavra vai ser escrita no próprio coração de vocês. É exatamente disso. É por isso que a palavra está nos dizendo que no momento do novo nascimento, a palavra é enxertada no homem. Entende? Então, se nasce da palavra, aí sim, quem nasce da palavra, ele, portanto, sendo filho da palavra, ele tem a palavra. A esse, quando ele recita a palavra, ele não está recitando letra, ele está recitando a palavra. O salvo, ele tem a palavra, ele é gerado na própria palavra. O salvo, assim como nós, de jeito, não pode e não quer. Não pode e não quer. Assim como hoje se faz exame de DNA e se descobre quem é o pai e quem é o filho por meio do DNA, nós não temos dúvida de que aos filhos do Calvário, se nós tivéssemos um laboratório de DNA espiritual, nós veríamos que todo filho do Calvário, ele tem o DNA do pai. Ele tem o DNA espiritual do pai, porque ele é gerado pela palavra. Pede para alguém ele mudar o DNA dele, para ver se isso é impossível. Da mesma forma se dá com o DNA espiritual. O salvo, ele é gerado na palavra. A palavra é enxertada nele, ele tem o DNA do pai. Por isso que o pai tem compromisso com ele. Porque o pai tem compromisso com a palavra.
e a palavra está enxertada nele. Pastor Marcos, e isso gera uma segurança no cristão, nos filhos do Calvário? Com certeza. Tirando assim o medo que a gente observa em muitos filhos. Há muitos que seguem a Jesus por medo do inferno. Há muitos que seguem a Jesus ou pensam que estão seguindo por medo do próprio diabo. E isso gera uma segurança, uma convicção indestrutível no coração dos filhos de Deus. Não seria isso? Com certeza. Uma vez salvo, o filho do Calvário, ele não tem dúvida de quem ele é filho. E quando nós temos um pai, nós temos prazer em amar aquele pai, nós temos prazer em servir aquele pai. Nós não servimos a um pai por medo, mas por amor. Então, não tem como isso ser mudado. Mas no próximo bloco nós continuaremos. TV F7, a sua TV na internet.